Estratégias de funcionamento. Primeira, pré-injeção de combustível. A primeira função dessa injeção de combustível, dessa pré-injeção de combustível é criar uma pré-pressão na câmara, pode-se dizer assim, uma pré-pressão na câmara de combustão. O que acontece? Quando você injeta, você faz essa pré-injeção, que acontece a cerca de 90 graus antes do ponto morto superior, antes do pistão chegar lá em cima, ela já vai começar a se expandir, já começa a haver uma combustão muito pequena, porque a quantidade de combustível que ele injeta é pouca também. Mas ele já cria uma pressão na câmara de combustão. E aí o que acontece? Quando faz a injeção principal, que já tem essa pré-combustão que já estava acontecendo lá dentro, a força de combustão é maior. É como se a taxa de compressão desse motor fosse maior. Deu para entender? Qualquer dúvida, se não entender alguma parte, pode... espaço já está aberto para perguntas, tá? Eles já passam para a gente volta para dar uma esclarecida melhor. Então essa pré-injeção acontece a 90 graus antes do ponto morto superior. E aí ele simula como se fosse uma taxa de compressão maior. Ah, mas por que já não tem uma taxa de compressão maior o motor também? Justamente para manter uma suavidade de funcionamento do motor. Quando você está em situação de marcha lenta, situação de baixa carga, que não precisa de tanta potência, você estaria fazendo um esforço muito maior do pistão para comprimir essa mistura, que a taxa de compressão seria maior, ele tem que fazer um esforço maior para comprimir, e a força de explosão também é muito maior. Então você está submetendo todos os componentes internos a um esforço desnecessário. Não precisaria de tudo isso. Aí então, quando você precisa, ele faz essa pré-injeção, simula uma taxa de compressão variável, a gente pode dizer assim. E então ele proporciona essa suavidade maior de funcionamento, que vai implicar diretamente em menor ruído do motor, o ruído característico do motor diesel, né? O motor diesel tem por característica ser aquele motor mais quadrado, ser um motor mais ruidoso e tudo. E a gente pode perceber que nos últimos tempos isso tem mudado bastante, né? A gente pega esses motores mais novos dos veículos de passeio, dos SUVs, até dos utilitários leves, a gente vê que ele já é mais suave, justamente pela pré-injeção de combustível. Tem carros que tem também pós-injeção, justamente para aumentar essa suavidade de funcionamento. Tá legal? E ele pode fazer também um melhor controle de emissão de NOx, já que quanto maior a taxa de compressão, maior é a temperatura de trabalho, e aí ele fica mais sujeito à formação de NOx. Então, se você pode simular essa taxa de compressão variável, você reduz também essa emissão de NOx. Bom, mas a intenção principal da pré-injeção de combustível é o quê? O foco principal é reduzir emissão de poluentes. E, em segundo plano, ganhar potência, tá ok? E suavidade do motor. Essa é a intenção. Atraso da injeção durante a partida do motor. Ela faz um atraso da injeção. Ela injeta depois do ponto ideal. Tá? Você tem a pré-injeção ela faz antes do pistão chegar no ponto morto superior. Esse atraso da injeção, durante a partida, ela faz depois que o pistão passou um pouco. Por quê? Depois que o pistão já chegou lá em cima, já comprimiu aquele ar que existe na câmara, já aumentou a temperatura ali da câmara de combustão. Então ele faz a injeção quando essa temperatura está mais alta. Isso facilita a partida do motor. Então essa é a intenção do atraso da injeção. Tá legal? Aí você vai diminuir o esforço do motor de arranque, diminui a carga que você vai precisar roubar da bateria para dar a partida e fica tudo mais fácil. Adiantamento durante o aquecimento. O que ele faz? Adianta o ponto quando está aquecendo o motor. Ele não é a pré-injeção, é a injeção principal que acontece um pouco adiantada.
para facilitar o aquecimento do motor. Tá legal? E esse aquecimento também durante o aquecimento do motor, ele vai manter também, enquanto o motor estiver abaixo de 50 graus e a rotação do motor estiver abaixo de 2.500 RPM, ele vai manter as velas aquecedoras acesas, para que ele mantenha a marcha lenta estável e emita menos fumaça. Então, se durante o diagnóstico aí você identificar que com o motor frio a vela aquecedora está ficando acesa direta, você pode se certifica que não está dentro dessa estratégia da injeção. Tá bom? Aumento do débito feito pela central. Isso também aqui durante a partida. Tá? A gente estava falando que durante a partida ele faz um atraso da injeção durante a partida do motor. No período de aquecimento ele faz um adiantamento do ponto e ele faz o aumento do débito pela central. O que é esse aumento do débito? Em vez de você precisar acelerar o motor para aumentar a quantidade de combustível para ele pegar mais fácil, ele faz isso automaticamente pela central. Tá certo? Você não precisa ficar acelerando, pode dar partida nela, não precisa acelerar. Se precisar injetar um pouco mais de combustível, ela vai fazer isso automaticamente pela central. Redução de potência do motor caso o tanque tenha menos de 4 litros de combustível. É uma estratégia que ele adota para proteger a bomba de alta pressão. Tá? A bomba de alta pressão ela é refrigerada e lubrificada pelo próprio combustível. Então, o que acontece? Se faltar combustível, não vai arrefecer e não vai lubrificar, vai danificar a bomba com certeza. Então, por estratégia, ela já tira a potência do motor, reduz a potência para a bomba precisar mandar menos combustível para ir economizando, para dar tempo dele chegar até um posto e abastecer esse carro. Então, se parece uma como reclamação de baixa potência, a primeira coisa que vai fazer é olhar como é que está o tanque de combustível lá. Normalmente o cara já se toca pela luz de combustível acesa, antes de procurar a oficina, a tendência é ele abastecer primeiro, né? Mas caso isso não ocorra, fique atento com essa estratégia dele, tá bom?